Em um momento ainda mais tenso, Ismael pega no cabelo de Estela e confessa que, durante todo esse tempo, mesmo quando estava com outras mulheres, era nela que pensava. Dominado pela obsessão, Ismael beija Estela à força, a amordaça com um pedaço de pano e rasga parte da roupa dela com um objeto, aumentando ainda mais o clima de ameaça. Em outro cenário, Diná comenta que telefonou para a repartição onde Estela trabalha, mas não obteve retorno, e também foi até a casa dela, onde ninguém atendeu. Preocupada, ela afirma para Alberto que sente que algo está errado e que Estela está em perigo. Alberto tenta tranquilizá-la, dizendo que ela está exagerando e que, provavelmente, Estela aparecerá em breve. Diná, porém, insiste que não está brincando e sente fortemente que algo sério está acontecendo. Alberto a alerta sobre controlar suas emoções e relembra que Estela mencionou uma viagem de trabalho. Diná, no entanto, garante que isso é mentira, pois ninguém da repartição tem conhecimento dessa viagem, o que prova que foi uma desculpa inventada. Alberto tenta argumentar que talvez Estela tenha tentado falar com ela, mas Diná reafirma sua intuição de que há algo grave acontecendo. Diante disso, Alberto decide ligar, mas ninguém atende. Ele orienta Diná a tentar novamente na manhã seguinte, mas ela insiste que Estela está mesmo correndo perigo. Alberto diz que, ao contrário dela, não tem a ousadia de querer resolver tudo sozinho e que, por isso, entrega certas coisas nas mãos de Deus. Diná, por sua vez, chama isso de comodismo e Alberto responde que é fé, pois neste momento nada pode ser feito. Diná confessa que não tem a fé que ele tem e afirma que, de qualquer forma, vai sair em busca de Estela. Em outra cena, Ismael, agora sozinho, reflete e diz que nunca imaginou que Estela teria nojo dele. Ele desabafa dizendo que seu sonho era apenas formar uma família com Estela e Bia, mas a vida toda ninguém jamais lhe deu carinho. Regina retorna com as bebidas, vai até Estela e retira o pano de seu rosto. Estela, ao recobrar a consciência e ver Regina, começa a chorar, sem conseguir conter a emoção. Na casa de Guiomar, Andresa e Tonho estão tirando diversas fotos juntos, sorridentes. Raul chega, confuso, e pergunta o que está acontecendo. Guiomar o incentiva a colocar uma roupa e tirar fotos com Andresa. Raul, sem entender direito, questiona Andresa sobre aquilo tudo, e ela explica que se trata de uma campanha de marketing. Guiomar insiste para que Raul participe e vista uma roupa de vaqueiro, mas ele não concorda com a ideia. O fotógrafo prossegue com o ensaio e acaba chamando Andresa de Andresa Muniz, o que irrita Raul profundamente, pois ela agora é casada e deveria ser tratada por seu nome de casada. Alexandre, em forma de espírito, observa a cena toda atentamente, acompanhando silenciosamente o que está acontecendo. O espírito de Alexandre influencia Guiomar a elogiar Arthur, porém ele rebate dizendo que está se sentindo ridículo naquela situação. Guiomar insiste, afirmando que Andresa o ama de verdade e pede para que ele não estrague tudo com seus ciúmes bobos. Raul, por sua vez, relembra que Andresa nunca gostou de fazenda, mas Guiomar rebate, dando a entender que, na verdade, Andresa gosta sim desse universo e que, se Raul não quiser perdê-la, deveria começar a se interessar também pelas coisas que ela gosta. Raul, um pouco confuso, pergunta onde Guiomar quer chegar com tudo isso, mas ela responde dizendo que não quer chegar a lugar nenhum específico. Em seguida, Guiomar comenta que o maior sonho de Andresa sempre foi fazer uma homenagem ao pai, explicando que o maior desejo dele era ver a filha como a rainha do gado. E nesse momento, o espírito de Alexandre continua influenciando as palavras de Guiomar. Ela elogia Raul, dizendo que ele é um grande empresário e homem de visão. Porém, Raul diz que não sabe mais quem está mais fora da realidade, ele ou essa história toda. Enquanto isso, o espírito de Alexandre observa tudo com atenção, invisível para todos. Glória questiona Dudu sobre ele deixar a lição de casa sem fazer, lembrando que ele e seu amigo só poderão brincar depois de terminar o dever. Dudu, curioso, pergunta se Tato contou para ela sobre o sonho que teve com Otávio, e Glória confirma que sim. Dudu então conta que no sonho Otávio dizia que seu pai estava muito doente e que Alberto confirmou essa informação, fazendo Dudu refletir que seu pai desencarnaria de qualquer jeito. Glória combina com Dudu de não falar mais sobre esse assunto, dando a entender que, onde quer que Otávio esteja, ele está olhando por eles. Em seguida, Dudu recebe um telefonema de Tonho e fica radiante a saber que seu amigo virá visitá-lo, contando animado para Glória, que por sua vez o lembra novamente de fazer a lição. Ao sair, Glória diz estar de olho nele. Tonho tenta ir embora, mas Guiomar insiste dizendo que são convidados e que irão todos juntos ao teatro e depois sairão para jantar. Andresa aprova a ideia e revela estar com fome, mas Raul afirma que não vai, e Tonho também se recusa, alegando que prometeu passar na casa de Dudu.
Andressa propõe que eles busquem Dudu para que possam jantar juntos. Guiomar então diz que irão até a casa de Otávio para fazer companhia a Dudu e que ela mesma aproveitará para dormir mais cedo. Sininha pergunta se Estela já devolveu o carro para Tibério e ele responde que ainda não. Enquanto isso, Carmen tenta controlar as crianças no ônibus escolar. Carmen comenta com Adonai que tem algo importante para fazer naquele momento, mas que mais tarde irá encontrá-lo em sua casa. Andressa pergunta se Dudu quer jantar com eles, e Tonho garante que no dia seguinte fará umas compras, perguntando se Dudu quer ir junto. Dudu diz que quer sim, e ainda pergunta sobre a possibilidade de viajar com eles. Glória dá a entender que ele não pode deixar de estudar, jamais. Tonho então comenta que o único arrependimento que tem na vida é de não ter estudado. Dudu apresenta Tonho como o rei dos peões, Andressa como a rainha do gado e Raul como o marido de Andressa para Cazu, que por sua vez brinca dizendo que quem devia estar casado com Andressa era o Tonho, já que ele é o rei, causando um clima tenso. Carmen vai até a casa de Diná e Maroca pergunta se Carmen é mais uma das noivas de Theo. Carmen, surpresa, questiona se Maroca não se lembra dela e afirma ser Carmen da locadora. Maroca diz que Carmen fez plástica, mas Carmen nega. Ela então pede para falar com Diná, mas Maroca explica que Diná está muito nervosa, pois acabou de tomar uma injeção. Carmen comenta que Estela pediu o carro de Tibério emprestado, mas ainda não voltou, deixando todos preocupados, achando que pode ter acontecido alguma coisa. Alberto afirma saber que Estela saiu em busca de Bia, mas pede cautela para Carmen, pois ninguém sabe oficialmente que ela desapareceu. Carmen pergunta mais detalhes, e Alberto explica que Estela passou alguns dias com o pai e acabou descobrindo que ele é um homem sem caráter. Estela diz também acreditar que Diná está certa, ao achar que Estela está correndo perigo. Alberto leva um copo de água para Diná. Theo comenta que dormiu ao lado de Diná e Mauro pede para ele se preparar para reconquistá-la, já que o rival dele saiu da vida de Diná. Theo diz que não saiu, pois Diná vive idolatrando Otávio Jordão. Mauro lembra que Otávio já desencarnou e que ninguém consegue viver apenas de lembranças. Theo acredita que Diná voltará para ele. Mauro pergunta sobre Lisa, e Theo responde que gosta dela, mas a relação foi ruim. Mauro acredita que isso aconteceu porque Theo estava doente e que a culpa não foi de Lisa. Theo pede a conta ao garçom. Mauro se oferece para dividir, mas Theo recusa, dando a entender que pagará sozinho. Enquanto isso, Ismael dá comida na boca de Estela, mas ela diz que não está com fome. Regina observa a situação e Ismael pergunta por que ela está olhando com aquela expressão, dizendo que é melhor ela mudar a cara, senão vai sobrar para ela. Estela implora para Ismael soltá-la, afirmando que só quer encontrar Bia. Ismael, já alterado pela bebida, diz para Estela não se preocupar, pois Bia puxou o pai, dando a entender que ela dará um jeito de aparecer. Estela lembra que Bia ainda é uma criança. Ismael acaricia o cabelo de Estela, enquanto Regina acompanha tudo, visivelmente incomodada. Dudu conta que Tonho o convidou para ir a uma exposição de gado e pede permissão para Glória. Ela, por sua vez, comenta sobre o desempenho escolar dele. Tonho diz que vai buscá-lo na sexta e devolvê-lo no domingo. Glória diz que se ele estudar bastante poderá ir. Raul questiona sobre a viagem. Andressa diz que se ele quiser, ele irá, mas Raul afirma que ela não irá. Andressa considera um absurdo. Mesmo assim, Dudu, Tonho e Andressa acabam indo. Dudu fica muito feliz e sobe as escadas correndo, enquanto Glória vai atrás dele. Raul discute com Andressa e Tonho diz que irá procurar um hotel, mas Guiomar o impede, dizendo que ele vai dormir na casa, no quarto de hóspedes. Tonho não quer incomodar, mas Raul afirma que percebe que Tonho não tem culpa de nada, embora esteja sendo usado para atingi-lo. Raul comenta que a mente de Guiomar é doente, e Andressa se ofende, dizendo que Raul está insultando a própria mãe dela. Andressa diz que Raul deveria ter vergonha de ser tão injusto e garante que a cada dia que passa, ele a decepciona mais. Ismael dorme no chão. Estela pergunta o que Regina está fazendo ali, afirmando que Ismael a maltrata e que por isso Regina não deve nada à polícia. Regina diz que quando chegar a hora certa irá embora e que vai dar uma ajuda para Estela. Em seguida, ela solta Estela. Regina pede para Estela não contar nada à polícia e Estela jura que não contará. Estela então pergunta o que Regina fará e ela responde que vai se virar. Regina ressalta que, se Estela abrir a boca sobre o local onde elas estão, não deve se enganar, pois quando quer, ela pode ser ainda pior do que Ismael. E nesse caso, quem pagará a conta será Bia. Apesar das ameaças, Estela finalmente consegue fugir. Enquanto isso, Otávio caminha com Carlota e Samuel. Carlota comenta que o dia está chegando ao fim. Pede para Otávio olhar para o céu e observar a primeira estrela que surgir.
Otávio obedece e, nesse instante, em forma de espírito, aparece no quarto de Dinah, onde observa a mulher dormindo profundamente. Otávio se entristece ao notar o quanto Dinah tem chorado. Ele garante que Stella vai voltar e comenta que Theo ainda nutre sentimentos por Dinah e deseja retomar o relacionamento. Pouco tempo depois, Theo entra silenciosamente no quarto, se deita ao lado de Dinah e o espírito de Otávio o encara fixamente. Em seguida, o jarro de flores cai no chão, provocando barulho. Dinah acorda assustada e pergunta a Theo o que foi aquilo, ao que ele responde que provavelmente foi o vento. Dinah então pergunta se ele teve alguma notícia sobre Stella, mas Theo tenta acalmá-la e pede que evite se emocionar, pois seu estado exige cuidado. Dinah diz que não consegue mais ficar deitada e, com a ajuda de Theo, se levanta, ainda muito preocupada e angustiada por não saber o paradeiro da irmã. Mesmo com Theo querendo lhe fazer companhia, Dinah prefere ficar sozinha e pede que ele vá brincar com Patty. Quando fica só no quarto, ela fala em voz baixa, pedindo para que Otávio volte, refletindo sobre sua ausência. Em outra cena, Bia desabafa com Igor, dizendo que perdeu um tempo enorme procurando um pai que, no fundo, não existia, pois o homem que ela idealizou está longe da realidade. Ela revela um sentimento de ódio direcionado a si mesma, por ainda acreditar nessa figura paterna. Igor, então, pede para Bia parar de sentir pena de si mesma e afirma que, apesar de tudo, seu pai lhe deu o bem mais precioso, a vida. Ele insiste para que Bia amadureça. Enquanto isso, Carmen, ao lado de Alberto, afirma que não adianta mais ficarem circulando por aí, pois nenhum dos dois tem ideia de onde Stella pode estar. Alberto, pensativo, lembra que Stella havia pedido emprestado o carro de Tibério, o que pode ser uma pista. Já de volta à casa de Dinah, ela se mexe na cama e Theo entra no quarto. Maroca, em silêncio, faz gestos para que ele não diga nada e permaneça quieto. Theo se aproxima de Dinah e toca suavemente sua testa, mas ela acorda rapidamente e afirma com convicção que sente que algo está acontecendo com Stella, que sua irmã está em perigo. Então, Theo revela o horário e Dinah insiste que precisa procurá-la imediatamente, pedindo que ele vá junto. Ela se levanta e quase cai, mas Theo a ampara. Ela afirma novamente que sente que Stella está chegando e sai do quarto determinada. Nesse momento, Theo recorda em pensamento os momentos do passado ao lado de Dinah. Stella por fim chega. Dinah, emocionada, abraça fortemente a irmã. Maroca pergunta onde Stella esteve e diz que Dinah ficou quase louca por causa do sumiço. Stella tenta minimizar, dizendo que precisou fazer uma viagem a trabalho, mas Dinah não acredita e afirma que ela não deve tentar enganá-la, pois sua roupa está toda amassada e ninguém na repartição sabe dessa viagem. Dinah exige saber a verdade onde ela esteve, mas Stella dá uma desculpa qualquer. Nesse momento, Alberto chega, seguido por Raul. Raul comenta que Guiomar resolveu transformar Andresa em rainha do gado e, por isso, contratou Tonho para ajudá-la. Maroca comenta que é o aniversário de Andresa e todos ficaram surpresos por Raul ter esquecido. Ele confirma que realmente esqueceu, mas revela que prometeu preparar uma surpresa especial para Andresa. Dinah faz uma alegação. Raul diz não saber se passará em casa, mas Stella insiste para que ele vá e faça um cartão bonito, já que ainda dá tempo. Raul diz que está indo. Em seguida, Stella pede que Alberto a leve até em casa. Em outro ambiente, Guiomar observa que Raul não se manifestou em relação ao aniversário de Andresa, enquanto a própria Andresa comenta que ele nunca havia esquecido antes, o que a leva a acreditar que ele está preparando uma surpresa. Logo depois, Francisca atende a porta e entrega um presente enviado para Andresa. Ela fica animada e acredita que foi Raul quem enviou. Em seguida, ela recebe mais presentes, entre eles um buquê de flores, e dessa vez realmente foram enviados por Raul. Dentro de um desses presentes, Andresa encontra uma chave. Guiomar pede para ela olhar pela janela. Andresa corre até a janela e fica completamente emocionada ao ver o carro que ganhou. Ela desce, entra no carro, mas logo sai. Dentro do carro, ela encontra um cartão e, ao lê-lo, diz para Tonho que não merecia tudo aquilo. Raul observa de longe a reação de Andresa. Ela, tomada pela emoção, vai atrás de Raul. Enquanto isso, Stella, ainda abalada, chora nos braços de Alberto, que a consola e diz que tudo já passou. Em outro local, Ismael acorda amarrado e pergunta onde está Stella. Regina responde que a soltou. Ismael entra em desespero, alegando que Stella vai denunciá-los. Mas Regina garante que Stella é covarde, tem medo até do escuro e questiona o porquê de continuar mantendo-a presa. Ela afirma que já se arriscou demais por Ismael.
E agora é ele quem está prisioneiro. De volta a casa, Raul entra furioso e rasga as flores. Tonho tenta se desculpar, dizendo que não teve a intenção de causar problema. Guiomar pede para Andresa fingir que nada aconteceu. Andresa, indignada, afirma que Raul não tem o direito de estragar o aniversário dela. Alexandre, em forma de espírito, observa Raul. Andresa diz que já sabia que Raul adorava um espetáculo. Raul então agarra Andresa e exige que ela devolva o carro. Andresa se recusa, alegando que Tonho é como um irmão, quase parte da família, e por isso não vai devolver o presente. Maroca, tentando mudar o clima, comenta sobre um filme que está passando na televisão e convida Diná para assistir, mas ela responde que está muito cansada e que vai dormir. Maroca comenta que irá gravar o programa, sendo assim, Diná poderá assistir quando estiver com disposição, já que no momento se sente cansada. Theo tenta puxar assunto e comenta que com Estela, felizmente acabou tudo bem, aliviado por não ter ocorrido algo ainda mais grave. Diná, no entanto, muda o rumo da conversa e revela que esteve na casa de Lisa. Theo imediatamente reage e diz que Diná agiu muito mal ao procurar Lisa. Diná, por sua vez, ressalta que Lisa estava muito bonita e que isso lhe causou uma mistura de sentimentos difíceis de lidar. Theo tenta suavizar a situação e afirma que Lisa é uma garota bacana, com boas intenções e que merece encontrar um homem certo, alguém que a valorize de verdade. Diná, então, com um olhar profundo e uma voz carregada de emoção, diz que o homem certo é justamente Theo. Theo a encara com seriedade e responde que tudo aquilo foi apenas uma ilusão, dando a entender que, apesar dos sentimentos do passado, ele sempre amou verdadeiramente apenas uma mulher, e essa mulher foi Diná. Ele reforça que deseja resgatar o casamento deles, ou seja, reconstruir o que foi perdido com o tempo e os desencontros. Ele pede com sinceridade para Diná não recusar o amor dele, pois está disposto a recomeçar com maturidade. Em um momento de emoção, Theo tenta beijar Diná, mas de repente, o espírito de Otávio aparece no ambiente e, numa tentativa de interferir, derruba um objeto, causando um barulho que interrompe os dois imediatamente. Diná se assusta, fica brava e sobe as escadas rapidamente, encerrando ali qualquer possibilidade de aproximação. Ela se tranca no quarto, visivelmente abalada. Theo, do lado de fora da porta, pede para ela abrir e menciona Patty, tentando usar a filha como forma de conexão, mas logo percebe que Patty já está dormindo e decide não insistir. Enquanto isso, o espírito de Otávio observa tudo com atenção e certo pesar. Diná, do lado de dentro do quarto, fala com firmeza que Otávio foi a coisa mais importante que aconteceu em sua vida, deixando claro o quanto ainda sente a presença dele. Theo, insistente, reforça que quer recomeçar e construir algo novo com Diná, mas ela demonstra não querer falar sobre isso no momento, preferindo o silêncio. Mesmo assim, Theo garante que ela vai acabar falando, pois se não falar por vontade própria, terá que ouvir, afinal ele é o marido dela. Theo afirma que Otávio faleceu e que precisa seguir em frente. Ele abraça Diná com força e carinho, tentando confortá-la, enquanto Otávio, com tristeza, tenta se aproximar para fazer algo, mas é impedido por anjos que o aparecem e o levam dali. Diná, em meio a toda essa tensão emocional, declara que o casamento deles acabou e pede para Theo sair do quarto imediatamente. Enquanto isso, as crianças desenham e pintam alegremente, e Liz e Sofia observam com carinho e atenção. Hélio chega animado e questiona quem está interessado em uma aula de karatê, tentando envolver as crianças em uma atividade diferente. Dedé também chega e, de maneira espontânea, é chamado por Sofia de Eros, despertando curiosidade. Ela pergunta se ele conhece a história por trás do nome, mas ele questiona sem entender muito bem, e ela responde que é apenas uma curiosidade boba. Dedé então coloca uma música para descontrair. Em outro momento, Alberto procura um livro e, ao mesmo tempo, questiona se Josefa tem conversado com Theo. Josefa responde que sim, que ele está ótimo, principalmente porque nunca mais teve nada estranho acontecendo. Josefa explica que Alexandre conseguiu exatamente o que queria, separar Lisa de Theo. Alberto comenta que bastou Theo voltar para Diná e tudo ficou em paz novamente, sem nenhuma manifestação espiritual. Josefa garante que Lisa não quer mais ver Theo e Carmen concorda, dizendo que, quando alguém toca no assunto, Lisa simplesmente se cala. Alberto lamenta e diz que Lisa está fazendo justamente o que não deveria, abandonar a luta e entrar no jogo de Alexandre. Ele afirma que, se estivesse no lugar de Josefa, falaria com Lisa sobre isso. Josefa diz que tenta conversar, mas acha difícil Lisa ouvir o que ela tem a dizer. Carmen comenta que o mais difícil para Lisa foi o fato de Theo ter voltado para Diná, o que a deixou profundamente magoada. Enquanto isso, Carlota leva Otávio para outro plano. Adonai aparece e alegra as crianças com suas brincadeiras criativas e leves. Sininha, por outro lado, comenta com Tibério que sente que as crianças não gostam dela.
Tibério, com paciência, responde que elas apenas gostam de ficar longe dos adultos, o que é natural. Mauro observa de longe Carmen e Adonai com um olhar desconfiado. Carmen informa a Adonai que a consulta é hoje e que mais tarde ela passará para irem juntos ao compromisso. Em um gesto afetuoso, Carmen abraça a Adonai, demonstrando confiança e afeto. Diná, por sua vez, vai até a casa de Estela. Ao chegar, observa que Estela ainda está com a mesma roupa do dia anterior e questiona o motivo. Estela, com o olhar cansado, dá a entender que está muito exausta para trocar de roupa. Diná insiste e pede para Estela falar de uma vez o que está acontecendo, pois ela sente que há algo errado. Estela inicialmente nega, dizendo que está tudo bem, mas Diná não acredita e diz que está sofrendo com a dor da irmã. Estela então revela que não queria sobrecarregar Diná com seus problemas, pois já sabe que ela está enfrentando muito. Porém, não consegue mais esconder a verdade e finalmente confessa que Bia está desaparecida. Estela explica que, a princípio, pensou que Bia estivesse com Ismael, mas agora percebe que ninguém sabe ao certo onde ela está, o que a deixa profundamente angustiada.